irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. 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 Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? Dá mais um glória a Deus. Você precisa liberar a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão ao Senhor, amém? Aleluia. Oh Pai bom, o Senhor é muito bom, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Obrigado pela unção que nos ensina, o Espírito Santo de Deus, iluminando o nosso entendimento, nos concedendo o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Pai, que o teu Espírito traga a revelação da verdade, da tua palavra ao nosso espírito, a verdade que liberta, a verdade que cura, que sara as feridas da alma, a verdade que libera a prosperidade, Pai. Obrigado porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, Pai das luzes. Obrigado pela fé que vai ser gerada em nosso espírito nesta noite, pela renovação do nosso entendimento, da nossa mentalidade. Submetemos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, à obediência da tua palavra. Abrimos para o nosso coração para receber do Senhor as instruções da verdade. Em nome de Jesus, te damos graças, porque a tua palavra é poderosa para gerar vida, vida e vida em abundância, um novo nascimento genuíno. A tua palavra é poderosa para gerar cura para o corpo físico, Pai. A tua palavra é poderosa para nos tirar da mentalidade da miséria, da fraqueza. A tua palavra, ela é poderosa para gerar fé em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vocês podem sentar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Temer por quê, né, irmão? Obrigado, irmãos da banda. Glória a Deus. A equipe está um sucesso. Está tudo muito bom, só vai melhorar. Que bom. Lembrando aqui do tempo que nós tivemos aí dessa noite, dessa virada de noite, dessa vigília, né? Foi um verdadeiro culto de virada, não foi? Essa vigília abençoada. Talvez você pense, não, mas não aconteceu nada comigo, eu não estou sentindo nada. Mas não é para sentir não, irmãos. Nós somos aqueles que creem e que recebemos pela fé. Graças a Deus que ficou uma boa parte do povo. Eu vejo que ficou a maioria, ficou aí até às 6 da manhã. Nós ainda tivemos uma puxadinha ainda, porque ficamos orando e o Espírito foi nos puxando para algo mais. Mas foi um tempo bom e a gente viu ali que no último bloco de mensagem, quando o irmão Tony Alessandro estava ali ministrando sobre os 7 passos para a profecia, para julgar a profecia. No terceiro passo já tinha gente no terceiro sono, mas estava todo mundo... mas a gente recebeu, né? Alguns já não estavam nem mais raciocinando, mas estávamos recebendo no Espírito. Fomos abençoados, amém? Resistimos, combatemos o bom combate da fé. E com certeza essas buscas que nós fazemos em buscar o Senhor, ela não é em vão. Tem recompensa para a nossa vida. Pode começar a se manifestar instantaneamente, pode começar a se manifestar depois, mas a gente sabe que tem crescimento, tem avanço, né? O pessoal até admirou que Dulcineia, a dona Duda Oliveira, estava bem tranquila, ministrando assim, bem calma. Falei, ela estava com sono.
Ou foi porque ela já ministrou de manhã, em Taguatinga, à noite, lá no Rema, e ele já veio para cá também, já ficou direto. Então, ela ficou tranquila, entendeu? Suave. Profeta, né? Colocamos um profeta na madrugada para acordar o povo, deixar o povo acordado, e o profeta estava tranquilo. Deixou todo mundo tranquilo. Sabe, irmãos, vamos falar alguma coisa aqui sobre isso, pensando nesse contexto da vigília, que tudo na nossa vida espiritual é um processo de avanço, é um processo de rompimento, é um processo de conquista de terreno espiritual que a gente dá nos passos que nós vamos dando espiritualmente, com a nossa vida de jejum, de oração. Tudo isso vai refletir na nossa vida espiritual. É interessante que, se você comparar, fazer uma analogia com o natural, se uma pessoa ela vai para a academia constantemente, todos os dias, é certo que ela vai desenvolver a musculatura dela. A gente vê isso evidentemente, não é assim? Então, a pessoa que ela treina o corpo físico, a gente vê que ela fica diferente. Fica ou não fica diferente? Assim como aquela pessoa que também treina o seu corpo no restaurante, ela também é diferente, não é verdade? É uma pessoa diferenciada, não é não? Então, a gente vê que há essas diferenças. Quando você trabalha bem a parte física, isso fica evidente para todo mundo. Agora, sabe o que é interessante? É porque as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, elas não são visíveis aos olhos humanos, mas está acontecendo. Está acontecendo algo. Algo está acontecendo na nossa vida. A nossa vida não é a mesma. Então, quando a gente toma uma atitude de passar uma noite em adoração, ouvindo a palavra, orando, é certo que vai acontecer alguma coisa. Você estava intenso, malhando o seu espírito, treinando o seu espírito para dominar, controlar o seu corpo, combatendo o bom combate até contra o sono, não é verdade? Então, é certo que o nosso espírito ele está sendo treinado para coisas maiores. Então, se a gente ficar numa acomodação, numa vida acomodada, isso não é recomendável para um cristão. Se nós ficarmos acomodados espiritualmente, nós vamos ficar atrofiados espiritualmente e não vamos desenvolver o nosso espírito. Então, a pessoa que ela vai para uma atividade da academia, ela vai diariamente para a academia e ela está malhando ali o bíceps dela com certeza vai crescer. Se ela está malhando o quadríceps, as pernas, com certeza alguma coisa vai acontecer. Né? Não tem como a pessoa estar puxando peso ali e ela ficar do mesmo jeito. Não é assim, irmãos? Não tem como um maratonista estar correndo e não estar queimando gordura. O maratonista, ele corre e você vê que ele é magrinho porque ele corre bastante, não é? Corre mais de 30, 40 quilômetros até. Então, da mesma forma, se nós treinarmos o nosso espírito, o nosso homem interior, a dominar a nossa carne, a dominar a nossa alma, a dominar a nossa forma natural de ser, é certo que nós vamos mesmo conquistar, sermos vitoriosos, sermos mais do que vencedores em todas as coisas. E exige de nós esse desafio. Amém? Sabe, falando de acomodar, você acomodar não é recomendável ficar acomodado. É confortável quando a gente fica acomodado. É muito confortável, é muito bom a gente ficar só naquele nível ali de conforto, de agradabilidade. Sabe o que eu estava vendo hoje no restaurante? Eu estava vendo um pai com um bebê, era um casal jovem com um bebê de mais ou menos 1 ano, por ali. E ali na mesa, aquele pai pegou e ligou um celular e deixou aquela criança, aquele bebê, assistindo o celular, assistindo aquela tela. E as pessoas recomendam que não é bom você colocar as criancinhas, né, que é o tempo de formação do cérebro e aquela coisa, não é bom nem para adolescente também, não é bom nem para adulto, na verdade, você deixar ele muito tempo exposto ao celular. A gente vê agora como a gente começa a ter alguns problemas de visão, né? Os nossos olhos começam a ficar meio turvos, de tanta gente ficar exposto às telas. E eu vi que aquele bebê, ele estava exposto à tela porque era cômodo para o pai que o bebê ficava quieto, ele ficava paralisado. O bebê de 1 ano, ele ficava olhando para o celular e ficava quieto, paralisado. No instante que ele tirou o celular, o bebê logo se irritou. E aí ele logo trouxe de volta para o bebê. Eu vi algumas cenas de crianças, e eu vi até, na verdade, eu até presenciei. Eu lembro que uma viagem que eu estava,
dentro do avião, que uma menina ficou lá revoltada, salvo engano, acho que foi isso, porque ela queria o celular e os pais não estavam querendo deixar naquele momento que não podia. Então, as pessoas hoje estão ficando viciadas no celular, na tela do celular. Mas o que eu não quero falar não é essa questão do vício da tela do celular. O que eu quero falar é justamente isso. Aquilo que era confortável para aquele pai, ele deixa aquilo dali, aquele filho, aquele bebê, já se tornar um dependente de uma tela de celular para ficar ali acomodado, ficar confortável para ele, para o bebê não chatear. Ou seja, muitas vezes a gente está acomodado e a gente não quer ter um esforço, fazer um esforço para enfrentar alguns desafios, enfrentar algumas provações, algumas tempestades. E muitas vezes nós queremos ficar acomodados, encostados e não enfrentar aquela situação. Então não é confortável a gente ficar acomodado, amém? Não é recomendável isso. E fica o alerta também para vocês, pais de crianças, não deem celular para suas crianças. Vimos crianças que hoje estão viciadas mesmo, que quando tira o celular ela ainda fica mexendo o dedo assim. Eu vi algumas imagens de crianças que ficam dominadas pelo vício do celular. Eu conheço pessoas adultas que são viciadas em computador, que não conseguem sair do computador, ficam 24 horas no computador e a vida fica estacionada, não consegue fazer mais nada, não trabalha, não estuda, não avança, porque o vício está em ficar em frente do computador. Algumas coisas que ficam dominando, parece ser confortável, parece ser cômodo para aquele momento, mas aquilo dali não é recomendável porque traz um atraso para a vida da pessoa. Vai atrasar o desenvolvimento cerebral daquela criança, está atrasando até o desenvolvimento cerebral de alguns adultos, não é verdade? Vocês já perceberam que tem alguns adultos que estão meio atrasados aí na mente, estão meio infantis, de tanto mexer com o celular. Já tem até algumas lives, salvo engano é isso, que eu não esqueci o nome que eles dão, que fica um povo lá fazendo um besteirol, e ficam os outros lá, mas não sei se quem é mais besta, se é o besta que está apresentando a besterol ou se é o besta que está assistindo o besterol. E fica assistindo a live dos caras fazendo besteira para atrair a atenção daquelas pessoas para ficar assistindo aquela besteira. E fica perdendo tempo ali e não edifica em nada a sua vida. Então, nós estamos vivendo realmente os últimos dias. O ser humano está com a mente totalmente perturbada, a mente totalmente confusa, atrapalhada. E tudo isso é uma estratégia do diabo de tirar a pessoa do foco do que é essencial, que é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, renovar a nossa mente, para a gente entender quem somos em Cristo e viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva como igreja, como corpo de Cristo nessa terra. Amém, irmãos? Então, se a gente ficar se deixando distrair por essas coisas, a gente vai ser tolo, vai ser um idiota. E a gente precisa amadurecer, despertar e não se deixar levar como o mundo está se levando. Amém, irmãos? Nós não podemos se deixar induzir como o mundo está sendo induzido ao besteirol, induzindo a falta de inteligência, a falta de argumentação, a falta de entendimento, a falta de discernimento. E sabe que nós, como cristãos, nós somos aqueles que precisamos ter o discernimento desses dias. Nós precisamos amadurecer para discernir o bem do mal. Amém? Nós precisamos discernir o bem do mal, nós já precisamos estar com essa maturidade para a gente fazer as escolhas certas. E não sermos roubados por Satanás, não sermos roubados por uma falta de renovação da mente. Você nasceu de novo, você foi recriado, você ouviu a palavra de Deus naquele tempo, e você acolheu a palavra de Deus, aceitou a palavra de Deus, e de maneira sobrenatural, você nasceu de novo, você foi gerado uma nova vida em você. Não é nada visível, em princípio, porque as coisas naturais, elas são visíveis logo, que você vai para a academia e você malha, logo isso se torna visível para todo mundo. Aquela sua dieta logo se torna visível para todo mundo. Mas as coisas espirituais, elas não se tornam visíveis para todo mundo. Mas nós que estamos experimentando as coisas espirituais, nós sabemos que algo está acontecendo na nossa vida. Nós sabemos quando nós participamos de um tempo de oração, nós sabemos que coisas são acrescentadas no nosso espírito. Nós sabemos como nós paramos para ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, coisas estão sendo transformadas em nós, revelação está chegando, a nossa mente está sendo transformada, a maturidade está chegando para nós, a fé está sendo gerada dentro de nós. Então,
de maneira invisível, isso está acontecendo em nós. Aleluia! Não é que as pessoas estão vendo, mas nós temos essa consciência. Então, quando eu participo das vigílias, como eu participei de outras, e essas nossas aqui que nós já participamos, pode não estar parecendo que não está acontecendo nada, mas para mim, no meu espírito, eu percebo coisas sendo acrescentadas na minha vida. Eu fico leve, passo o dia leve, passo o dia em paz. É engraçado porque se você for para uma festa de crente, amém? Festa de crente, comer bolo, tomar refrigerante, tomar suco, ficar até meia-noite num casamento, 1h, chega 1h da manhã em casa, vai dormir lá pelas 2. Quando você acorda de manhã, você está assim meio ressabiado, cansado, fadigado. Mas se você passar uma vigília, você está renovado. O teu corpo sente, no momento da vigília, o sono, e a luta contra o sono. Mas depois que você chega em casa, você descansou ali no período da manhã, e você se levanta, você vê que o teu corpo está bem. Ele está renovado, o teu espírito está fortalecido. Tanto é que nós começamos na ministração aqui falando sobre a graça, de desfrutar o poder da graça e os impedimentos dessa graça, que o nosso irmão Chianca trouxe para nós. E ele falou assim, dos impedimentos da graça, que é o quê? A leviandade, a preguiça, a tagarelice, não é isso? E os outros dois que eu esqueci. A imitação, né? Então, essas coisas que atrapalham o desenvolvimento da graça, de nós desfrutarmos da graça. E essa graça, ela está disponível para os cristãos, para nós. Essa graça não só pela graça de nós termos sido alcançados pelo Evangelho, pelas boas notícias, mas essa graça que é o poder de Deus que está disponível para nos sustentar, nos dar o suporte nesses últimos dias, para vencermos as circunstâncias. Aleluia! E essa graça, ela é invisível, mas ela é real. E você precisa experimentar o poder da graça. Mas você acomodado, você na zona de conforto, você não vai experimentar o poder da graça. Você não vai experimentar o que Deus tem disponível para você na vida espiritual. Porque você está ainda se deixando levar pela sua carne, pela sua natureza humana. A natureza humana, ela quer você ali deitado, acomodado, assistindo a tela do celular, assistindo a tela da TV. Mas o seu espírito, ele sabe que você precisa desenvolver o seu homem interior. Você precisa crescer espiritualmente. E isso exige de nós um desafio, crescer espiritualmente. Isso exige de nós vencer as circunstâncias pela fé. Amém? E até mesmo se render ao Senhor, se submeter à vontade do Senhor. Muitas vezes a nossa carne, ela não quer se submeter aos princípios da palavra de Deus, porque ela exige de nós uma renúncia, exige de nós um esforço, e a nossa carne não quer essas coisas. A nossa carne quer ficar acomodada. Mas nós somos cristãos e nós precisamos lembrar dessas coisas, porque nós precisamos malhar o nosso espírito. Amém? E malhar o nosso espírito é renunciar à nossa carne. Mas eu estava pensando sobre essas coisas também, falando de renovação de mente e de entender que a gente precisa se submeter a Deus. Deixar Ele de fato ser o nosso Senhor. Jesus precisa ser o nosso Senhor. Jesus não pode ser apenas o nosso Salvador. Amém? Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Ele tem que ser o Senhor da minha família, o Senhor da minha casa. Ele tem que ser o Senhor das minhas finanças. Ele tem que ser o Senhor dessa igreja. Jesus é o cabeça dessa igreja. Eu declaro isso o tempo todo. Nas minhas orações eu já chego falando, Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja, Verbo da Vida da Asa Sul. É o Senhor quem manda na igreja, Verbo da Vida da Asa Sul. É o Senhor quem determina o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu sou aqui o pastor auxiliar, estou aqui para obedecer ao Espírito Santo. E às vezes obedecer ao Espírito Santo e fazer a vontade do Pai, você vai ser criticado, você vai ser julgado. Quando você está obedecendo ao seu Senhor, Jesus, na área que você estiver fazendo, você vai ser criticado, você vai ser acusado, você vai ser apontado como que está errando, mas deixa que o Senhor sabe. O Senhor conhece todas as coisas. E nós cristãos somos chamados para uma vida de obediência ao Espírito Santo. Nós precisamos de fato deixar que Ele seja o Senhor da nossa vontade, o Senhor do nosso tempo, o Senhor das nossas viagens, dos nossos planos de férias. Aleluia! Nós não chegamos nesse nível ainda, irmãos.
A igreja no Brasil, o corpo de Cristo, ela ainda não está nesse nível. E é por isso que as mazelas ainda estão acontecendo no Brasil e no mundo, porque a igreja ainda não tomou a posição de autoridade que nós devemos exercer nesse mundo. Quando nós, de fato, nos submetermos ao Senhor, ao senhorio do Senhor, aí, meu irmão, a coisa vai mudar. E é por isso que o diabo investe tanto na mente humana e no nosso corpo físico, para impedir que essas coisas aconteçam. Deixa eu ler um texto para vocês aqui, que a partir desse texto eu comecei a pensar nessas coisas. 2 Crônicas, eu vou aqui ler na Revista Atualizada, ao meio da Revista Atualizada. 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Eu estava conversando na roda dos esclarecedores, irmãos que falam da palavra, irmãos que gostam de conversar sobre a palavra de Deus, e é bem edificante quando você se reúne com pessoas que gostam de falar da Bíblia, gostam de falar da palavra, gostam de falar de fé, gostam de meditar, de refletir sobre alguns textos. É muito edificante. Eu sugiro que quando você se reunir como irmãos em Cristo, esqueça a política, esqueça a vida do irmão, esqueça a vida do seu vizinho, do seu patrão e fale da Bíblia. Que você vai ficar edificado, cheio do Espírito Santo e ainda vai ficar pensando e meditando sobre aquelas coisas e você vai descobrir que os seus irmãos têm pérolas dentro deles de revelação de palavra da verdade, porque meditam na palavra. Aleluia! Eu super recomendo para você, se você tiver um momento de comunhão com alguns irmãos, que esse momento seja um momento edificante. Seja um momento que você está se enchendo do Espírito e se enchendo da palavra. Aleluia! Remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades. Amém? Então, olha aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Esse texto é muito lido, muito clamado, para quando fala sobre oração, sobre intercessão. Olha o que diz aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Interessante que esse texto aqui está no Antigo Testamento com Salomão, o rei Salomão, depois que ele construiu o templo, depois que ele orou, você lê aqui no contexto do capítulo 7, ele orou e a glória do Senhor veio sobre o templo, encheu o local que ninguém conseguia entrar. Todos ficaram prostrados diante da glória de Deus, os sacerdotes não conseguiam acessar o templo, ninguém conseguia entrar no templo por causa do peso da glória de Deus que estava naquele lugar. E aí, tempos depois, o Senhor vai e fala com Salomão, ele mostra para Salomão, Salomão, nesse contexto aqui, olha, se acontecer do meu povo se desviar, se acontecer do povo sair do caminho da palavra, então, o que vai acontecer? Se eles fizerem isso daqui, eu vou restaurar todas as coisas. Aleluia! Então ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, naquele tempo, era o povo de Deus, era o povo de Israel, o povo judeu. Amém? Esse é o povo da aliança com o Senhor. E nós estamos vivendo bem um contexto desse, que nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, amém? A Bíblia nos exorta que nós devemos orar para que haja paz em Israel. A Bíblia nos exorta que aqueles que abençoam Israel são abençoados, enquanto que aqueles que amaldiçoam Israel são amaldiçoados. Quase que faltou a voz aqui. Amém? Então nós como cristãos, nós temos que ter uma mentalidade biblicamente correta e não politicamente influenciada pelos homens. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mentalidade, parar de ficar sendo influenciado pelo o conceito, pela doutrina de homens e deixar de lado a Bíblia. A gente precisa ir para a Bíblia, ler do Antigo ao Novo Testamento e você tomar consciência da aliança que você faz parte, da sua origem. Aleluia! Amém? Jesus era judeu. Amém? Jesus veio do povo judeu. Amém? Ele vem dessa aliança com o povo judeu. O cristianismo nasceu do judaísmo. Amém, queridos? Então a gente precisa tomar ciência. Nós estamos nos últimos dias. Eu não sei se você consegue perceber que há um desvio totalmente de conceitos e de valores, porque as pessoas ficam colocando
questões políticas, questões econômicas, como se isso estivesse em primeiro lugar, mas a grande verdade, amados, não é uma questão política, não é uma questão econômica, é uma questão espiritual. Amém? Você é crente? Você é espiritual? Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você tem um discernimento espiritual. Hebreus capítulo 5 diz que nós já deveríamos ser mestres, maduros, para discernir o bem do mal. Amém? Então nós como crentes precisamos crescer espiritualmente para discernir o bem do mal. Amém? E não sermos influenciados pelos homens. Amém, queridos? Nós precisamos ter um posicionamento espiritual e bíblico, conforme a palavra nos instrui. Amém? Então veja, ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é o povo de Deus hoje? Nós. Já vou responder para você. Aleluia. Nós somos o povo de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Nós somos reis e sacerdotes. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós temos uma aliança de sangue com o Senhor. Amém? Através de Jesus nós somos redimidos, restaurados. Então, se o meu povo, quem é o povo? Nós. Corpo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Aleluia. Então ele não está falando se a esquerda, se a direita, se a política, se a economia, se o país X, se o país Y clamar que tem o meu nome. Não, ele está falando é o povo dele, que carrega o nome. Nós carregamos o nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todo nome foi dado a nós. Nós somos chamados de cristãos. Nós carregamos o nome. Cristãos, pequenos cristos, lá em Atos do capítulo, salvo engano, 18, que fala quando os discípulos estavam, não, acho que é antes disso, quando os discípulos estavam em Antioquia, eles foram conhecidos como pequenos cristos. Por isso, então, começou a chamar de cristãos, de o cristianismo. Amém? Então, nós somos cristãos porque nós somos chamados de pequenos cristos. Aleluia! Glória a Deus! É muita honra, não é? Ser comparado com Cristo. Mas nós somos comparados com Cristo não pelas nossas obras, mas pela obra que o Senhor fez e nós aceitamos e acolhemos. Porque o nosso espírito foi recriado. Porque Ele pagou o preço do nosso pecado e nos tornou justiça de Deus. Então nós somos justiça de Deus, somos justos. Nós temos livre acesso, podemos chegar diante do Pai com ousadia e com intrepidez. Amém? Mas Ele está dando um chamado aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque nós sabemos que dentro da igreja, do corpo de Cristo, eu não estou falando da igreja Verbo da Vida, não estou falando da igreja das Ações, estou falando do corpo de Cristo, amém? Então ele está falando que se o corpo de Cristo, a igreja, que é o povo dele, que é o povo cristão, que se chama pelo nome dele, se humilhar, amém? Então o que é que acontece? Na minha visão, o que eu vejo é o corpo de Cristo, a igreja, pelo menos no Brasil, a perspectiva que nós temos do Brasil, é que esse povo, eles não estão buscando o Senhor. Eles não estão se humilhando diante do Senhor. Eles estão colocando a sua confiança em homens. Você está comigo? É assim ou não é? Esse povo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, líderes, em vez de confiar no Senhor e estar se humilhando diante do Senhor, está se humilhando com alianças humanas, com seres humanos que são falíveis, botando a sua confiança de que um homem vai mudar a história do Brasil ou que vai mudar a história da igreja. Quem muda a nossa história é o Senhor, o nosso Criador, o cabeça do corpo, Jesus Cristo. E Ele está falando para nós que se nós nos humilharmos, ou seja, se você se sujeitar a Ele, de fato e de verdade, se você se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, em primeiro lugar, amém? Eu não cheguei lá, você chegou? Eu acredito que não. Nós não chegamos a esse nível de nos submetermos fielmente ao senhorio de Cristo, de abrir mão dos nossos bens, de abrir mão da nossa vida, de abrir mão do nosso trabalho, de dizer um sim para o Senhor e falar, eu vou para onde o Senhor mandar, eu vou lá para Israel, eu vou lá para a Ucrânia, eu vou para esse ambiente de guerra para pregar o Evangelho. Nós não chegamos nesse nível. Aleluia! E a palavra está dizendo, se o meu povo se humilhar, se o meu povo que carrega o meu nome, né?
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então o Senhor está nos chamando para nos humilharmos na sua presença e reconhecermos que precisamos dEle, que dependemos dEle para todas as coisas. Precisamos mesmo declarar: Senhor, Tu és o Senhor das minhas emoções, da minha vontade, do meu querer, dos meus dízimos, das minhas ofertas, dos meus bens. Aleluia! Nós ainda não chegamos nesse nível de chegar aqui na hora do dízimo e da oferta e falar para o Senhor: Senhor, quanto Tu queres que eu deposite hoje no gasofilácio? Nós não chegamos nesse nível. Nós falamos e ficamos ali: não, Senhor, não fale isso tudo não, porque eu não estou com coragem de fazer isso. É verdade ou não é, irmãos? Amém? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Isso é verdade. Essa é uma chamada para nós entendermos o nível que nós precisamos romper de sair da nossa comodidade. É muito cômodo para nós estarmos nisso aqui. Mas o Senhor não quer a gente nesse nível aqui de comodidade natural. Ele quer que a gente rompa mesmo para o sobrenatural. Ele quer de verdade que a gente experimente o poder da graça, o poder dele, nos sustentando e nos suprindo. Igreja, igreja do Senhor. Igreja exercendo a sua autoridade nesse mundo. Aleluia! Salvo engano, era John D. Lake. John D. Lake, ou era Gordon Lindsay, que agora eu confundi os nomes deles. Mas um desses avivalistas, ele tinha uma habilidade, um talento de ganhar riquezas, de ganhar dinheiro. Mas ele servia a um outro avivalista. E ele tinha essa habilidade de ganhar dinheiro. E aí, por alguns empresários descobrindo isso, contrataram ele para ele ser um administrador nessa área financeira. E naquela época ele ganhava $50 mil por ano. E aí ele estava ganhando muito dinheiro naquela época. Mas o Senhor o chamou para uma missão. E aí ele chegou para o chefe dele e falou: olha, eu tenho uma missão. Eu preciso ir para a África. Eu quero 3 meses de licença para ir para a África. Depois eu volto e eu vejo o que eu vou fazer. Aí o chefe dele meio que zombou dele e falou assim: olha só, você com certeza quando você voltar, você logicamente vai querer estar aqui, usufruindo dessas riquezas, desse dinheiro. Porque você está ganhando muito dinheiro. E ele pega e toma uma decisão: eu me demito, entrego. E ele pega e entrega o seu emprego, o seu salário, e ele vai para a África, e ele fala assim: eu vou sem nenhum dinheiro, eu vou na disposição do Senhor. O Senhor vai me suprir, o Senhor me chamou. E ele continuou sendo suprido e abençoado, e foi para a África, e pessoas se levantaram para manter o ministério dele. Você está comigo aqui? Nós estamos falando do nível de entrega, do nível de humilhação, do nível de rendição diante do Senhor, para confiar que o Senhor pode fazer. Mas a igreja do Senhor, no Brasil principalmente, nós não vemos uma igreja, eu não vejo uma igreja totalmente rendida. Nós fazemos algumas obras e achamos que estamos fazendo muito para o Senhor, como se estivéssemos fazendo um favor para Deus. Nós não estamos fazendo um favor para Deus. Amém? Ninguém está falando aqui que você tem que largar tudo, isso não é assim que funciona. Primeiro você se consagra, primeiro você busca o Senhor. Se o meu povo se humilhar, ou seja, se você mudar a sua mentalidade, que primeiro diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor e renovar a nossa mentalidade para nós conhecermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Só assim nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós permitirmos a nossa mente ser renovada. E quando a nossa mente fica questionando, fica disputando com a palavra, enquanto a nossa mente não se rende à palavra, não é mais cômodo eu estar nesse nível, eu quero apenas ser um obreiro, eu quero apenas estar fazendo isso, aquilo outro, não é assim? É mais cômodo eu estar aqui. Enquanto a nossa mente não permite ser renovada no entendimento, enquanto a nossa mente não permite se render ao senhorio de Cristo, primeiro, nós não encontramos a salvação. Não é assim ou não é?
Aquelas pessoas que são incrédulas, que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam a fé, elas ficam questionando, elas ficam criticando, elas não acham bem assim, então elas rejeitam a palavra porque elas têm medo de ir para a igreja, elas têm medo de ter que dizimar, que ter que ofertar. Se ela estivesse entrando ali e o diácono já fosse colocar a arma na cabeça dele, já lembra que você tem que dizimar e ofertar. Não é assim? Então as pessoas elas já criam uma barreira na mente, porque o Satanás cria esse estímulo, impedindo que essas pessoas alcancem a salvação. Ah, não, eu não vou, porque senão vou ter que mudar o meu jeito de ser, vou ter que mudar aquilo. Você não vai mudar nada, Deus é quem te muda. O Espírito Santo de Deus é quem te convence. O Espírito Santo começa a te alinhar, te ajustar e fala, ei, esse tipo de roupa não é roupa para você ir para a igreja. O Espírito Santo é que vai convencer você. Aleluia! É o Espírito Santo que vai falar para você o tipo de vestimenta santa que você tem que ter, porque você agora é templo do Espírito Santo, você agora representa um reino de paz, justiça e de alegria e de santidade. Mas aí é você, com a sua mente, que vai dizer sim ou não para o Senhor. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se render a mim, se o meu povo se entregar, se o meu povo deixar eu ser o Senhor da vida deles, aí eles vão ver como vão ser supridos. Você está comigo? Se o meu povo se humilhar e orar, então isso tem que apresentar-se em oração. Eu preciso apresentar-me a Deus em oração. E ele fala, e me buscar. E essa busca não é aquela busca, irmãos, da gente vir um momento de oração, a 1 hora de oração, e já está olhando ali no relógio. Opa, 6h30, estou indo embora. Já venceu o meu horário aqui de oração. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar e orar, se o meu povo se render a sua mentalidade para mim, confiar em mim de verdade, se o meu povo realmente tiver fé, tiver confiança em mim, se o meu povo orar, interceder, aleluia, se nós de fato estivéssemos orando pelas autoridades do nosso país, entende? Orando como aqueles que estão submissos ao Espírito Santo, ao Espírito de intercessão, ao Espírito de gemidos inexprimíveis, para que as escamas caiam dos olhos, para que a cauterização seja quebrada na mente, para que os corações endurecidos sejam quebrantados, para que chegue a revelação da verdade e a verdade liberte. Aleluia! Não é um encantamento de alma, não é palavrinha bonitinha, não é palavrinha que emotiva, palavrinha de romance que vai mudar o caráter de uma pessoa. É quando a revelação da verdade chega. Quando essa verdade chega para você, ela muda você, ela transforma você. Porque aquela verdade chegou como revelação. E aí ninguém mais pode tirar isso de você. Mas o que acontece muitas vezes é que nós temos uma carne, nós temos uma alma, e nós queremos ficar numa zona de conforto. Nós queremos ficar acomodados porque é mais confortável, mas não é recomendável. Porque se você ficar nessa zona de conforto, não vai haver mudança na sua vida espiritual. Não vai haver acréscimo, não vai haver avanço, não vai haver multiplicação na sua vida espiritual. Você vai continuar estacionado na mesma vida, patinando, porque você não aceita a palavra de Deus, porque você não permite o que a palavra de Deus está te chamando para a renúncia, para o arrependimento. Aleluia! É fato ou não é? Não é verdade? Então, olha só, ele fala, se o meu povo se humilhar, então não é Deus que vai te humilhar, é você que se humilha diante dele. Amém? Não é Deus não humilha ninguém. É você que reconhece que precisa de Deus. É você que reconhece não só que você precisa da bênção do Senhor na sua casa, da bênção da saúde divina, da bênção da prosperidade, da bênção material. Não é buscando Deus com esse entendimento. Você se humilha porque você fala, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu me entrego para o Senhor, eu me rendo para o Senhor. Aleluia. Eu não quero viver mais eu, mas eu quero que Cristo viva em mim de verdade. Então, se o meu povo orar, orando, se humilhando, se apresentando diante de Deus, lutando contra a sua carne, lutando contra a sua vontade. Ah, essa verdade é dolorida, Pai. Ah, eu não consigo praticar essa verdade, não. Mas se eu me humilhar, se Ele é o meu Senhor, eu vou deixar essa verdade se cumprir na minha vida. Aleluia! E quando eu resisto a essa verdade,
as coisas não mudam na minha vida espiritual. Mas aí fala também que eu devo buscar. E o buscar não é buscar com horário marcado, não. Vou buscar mais até a meia-noite, porque a vigília vai até 6, mas eu só aguento até meia-noite. Você vai aguentar aquilo que você falou. Se você falar assim, eu vou ficar a noite toda, Satanás, porque essa carne vai se render ao Espírito do Senhor, eu estou buscando o meu Deus, e eu quero a minha vida transformada, eu estou cansado de viver essa mesmice, eu quero mais de Deus na minha vida, e eu vou desfrutar do poder dessa graça, me sustentando, me levantando e me mantendo todo o tempo que eu preciso estar, seja qual for a situação que eu esteja passando. Hoje você vem voluntariamente para uma vigília. Você está comigo? Olha, irmão, fique em paz, eu não estou condenando você que precisou de sair, que se cansou, não é nada disso, amém? Eu estou trazendo para você um esclarecimento da palavra de Deus, daquilo que nós podemos viver, que Deus quer que a gente viva, e a gente ainda não está vivendo, porque nós estamos numa zona de conforto. Nós estamos acomodados e deixando a nossa carne nos acomodar. E o Senhor nos chamou por uma novidade de vida. É uma nova vida, é um novo estilo de vida, completamente diferente do que esse mundo tem. É uma vida espiritual. É uma vida que para o mundo é fanatismo, é loucura. Mas nós sabemos que é uma vida de poder, é uma vida de glória, é uma vida de triunfo, de vitória. Aleluia! Tem os acontecimentos, mas nós vamos vencendo. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia! E aí, eu pegando um pouco do que Rick Renner falou sobre buscar, bem que ele está falando de um texto do Novo Testamento. Aqui nós estamos falando do buscar no Antigo Testamento, mas a raiz dessa palavra do Antigo Testamento, que é em hebraico, enquanto que no Novo Testamento é grego, no Antigo Testamento fala também do buscar, é do desejar, é do requerer, esse buscar que tem que ser. Não é o buscar apenas, como eu volto a falar, de eu apenas cumprir o horário. Não, vou cumprir esse horário aqui e vou embora. Senão você se torna um automático, um mecânico, um obreiro. Deus não está atrás de obreiros. Amém? Ele quer adoradores. Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Não obreiro, não. Não. Deus não precisa de obreiro. Aleluia. Ele quer o seu coração por inteiro. Amém? Então, Rick Renner explica sobre buscar, num outro texto, falando do grego do buscar, mas eu gostei da definição do buscar que ele traz aqui. Ele fala, olha, buscar descreve uma feroz determinação de ter algo, ou tornar-se algo, né? Aí ele fala, pressupõe uma constante e árdua busca de obter algo. Não apenas uma tentativa ocasional. Essa pessoa está se esforçando para avançar com todas as suas forças. Estou falando de buscar a Deus. É comprometida. Tem uma atitude de nunca desistir e não vai parar, até conseguir o que deseja profundamente. Aleluia! Então, muitas vezes nós estamos passando os nossos olhos pela Bíblia, estamos apenas enxergando superficialmente e vivendo uma vida superficialmente, porque nós estamos acomodados nessa estação e é confortável para a nossa carne e é confortável para a nossa mente também. Mas quando nós vamos para a profundidade da palavra, ele está falando, o meu povo que se chama pelo meu nome. Somos nós, a responsabilidade é nossa. Se esse meu povo, ele se humilhar, ou seja, se sujeitar, se subjugar a Deus, à vontade de Deus, ao plano divino para a sua vida, ao propósito que Deus tem para a sua vida. Muitos ainda não entraram no chamado ministerial porque não se subjugaram a Deus. Acha que chamado ministerial é apenas um cargo, não é apenas um cargo. Exige renúncia da sua parte, exige renúncia da sua vontade, exige renúncia do seu querer, do seu modo de ser, do seu estilo de ser. Amém? Se o meu povo se chama, ele se humilhar e orar e me buscar, ou seja, desejar ardentemente o Senhor, não só uma experiência, amém? Não é só uma experiência numa vigília, não, vamos lá ver se tem algum mover diferenciado no espírito. Existem pessoas que ficam procurando profetas, eles querem apenas ouvir uma palavra,
Porque é muito mais confortável você ouvir uma palavra do profeta e dizer para você: eis que te digo que está chegando uma chave para você. Aleluia! Eu vejo uma chave na tua mão, hein? Glória! Muitas pessoas ficam buscando profetas para ouvir esse tipo de palavra e para viver dependente desse tipo de profecia. Mas ela não quer ouvir uma palavra que fala: você tem que se arrepender. Você tem que corrigir esse comportamento seu. Porque se ela se deparar com a verdade, onde vai lhe confrontar, ela vai embora. Ei, você tem que se render, você tem que se humilhar diante do Senhor. Você vai ter que mudar esse seu jeitinho de ser. Não, essa igreja não é para mim, não. Eu preciso daquela igreja onde tem um profeta falando: eis que te digo que eu vejo uma chave na tua mão, eu vejo uns papéis aí se mexendo, eu vejo um dinheiro chegando para você. Glória! Aleluia! E eu fiz questão de trazer na vigília a Duda ministrando sobre o ofício do profeta e depois o Tony trazendo sobre como julgar as profecias, para justamente a gente ter uma compreensão que o que nós estamos fazendo tem que ser feito com equilíbrio e para edificação. Não é ser feito para brincadeira, não é ser feito para ter uma experiência com o Espírito Santo, para ver se vai acontecer alguma coisa. Aconteceu, está acontecendo. É sobrenatural. O sobrenatural não precisa ser espetacular, irmãos. Não é espetáculo. Amém? O sobrenatural, ele acontece em você, na sua mente, no seu modo de ser, na sua transformação. Aleluia! Então, esse ministério, o Ministério Verbo da Vida, é um ministério equilibrado. É o ministério da palavra e do Espírito. Ninguém ingessa o Espírito Santo. Amém? A liberdade do Espírito Santo se mover. Mas se mover com maturidade, não é com meninice, com infantilidade. Amém? E a gente viu aqui que o profeta, o cargo do profeta, assim como os dons ministeriais, eu estou agora ministrando sobre o ministério prático, graças a Deus, que me escalaram para essa matéria já há uns 3 anos que eu estou ministrando, e a cada dia eu aprendo mais e vejo a operação dos 5 dons, amados, é para ministrar para o crescimento da igreja. Os 5 dons, ele tem que trabalhar junto, em unidade, em paz, em comunhão, em harmonia. Amém? Se tem ministros aqui operando nos 5 dons, nós precisamos estar em harmonia, em unidade, não em divergências. Amém? Então, às vezes, alguns estão precisando de se humilhar, de se submeter, de ter um coração ensinável, de ter um coração pronto para estar ensinando a outros. Amém? Então, isso faz parte da nossa maturidade, do nosso crescimento. Deus, ele é sábio. Deus constituiu o pai de família e a mãe para que tenha na casa ordem, equilíbrio. Se a mãe manda mais do que o pai, vai ter desordem, vai ter desequilíbrio na casa. Se a mãe usurpar a autoridade do pai, a casa vai andar em desarmonia. Os filhos vão se perder. Então a mãe, ela tem um papel e o pai tem o seu papel. Deus é sábio. E Deus constituiu, assim como na nossa casa, Ele constituiu 5 dons ministeriais para que haja equilíbrio. Não é para que haja disputa, competição, quem é mais, quem é o dom mais bonito, mais lindo, que floresce mais, não é nada disso. É para juntos trabalharem para a edificação do corpo de Cristo. O foco somos vocês. Amém? O foco é a sua vida. Não é do ministro dos 5 dons. Não é o ministro dos 5 dons que tem que se colocar como conferencista internacional, bababá, bababau, cheio de holofotes, cheio de estrelas, cheio de luzes. Não, o ministro dos 5 dons, em primeiro lugar, nós aprendemos já na primeira aula, ele é servo. Amém? Servo como Jesus foi, de lavar os pés dos discípulos. Então, se nós não ouvirmos a verdade, não permitirmos que essa verdade nos molde, nos transforme, como nós estaremos aptos para ensinar a outros? E não basta ter um ensino apenas no campo da razão, do campo natural. Esse ensino, ele tem que frutificar na minha vida espiritual e ele tem que promover a sua vida espiritual também. Amém? Mas voltando para aquele texto,
para a gente entender, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e tudo isso faz parte do contexto de igreja, se humilhar. Muitas vezes nós estamos, como igreja, servindo num departamento e não somos capazes de nos humilharmos, no sentido de servir ao líder do departamento ou a outro irmão. São coisas que nós precisamos ser ajustados. Amém? São coisas que nós precisamos ser alinhados, reorganizados na nossa mente, na palavra, para a gente andar em harmonia, andar em paz, andar em unidade, crescendo e avançando. Se a gente não consegue ainda submeter a nossa emoção, a nossa mente ao senhorio de Cristo, entende? Por que o congregar é necessário? Porque é no congregar, é no conviver com o seu irmão da igreja, é que você vai sendo lapidado, que você vai sendo ajustado. É no estar servindo no mesmo departamento que você vai estar sendo ajustado, alinhado com o propósito de Deus. Amém? Onde você vai amadurecendo, onde você vai aprendendo a suportar um ao outro em amor, onde você vai aprendendo a perdoar. Amém? Então o congregar é necessário. O congregar é necessário porque se você congrega num departamento e você está passando por alguma situação, ali os irmãos vão tomar conhecimento. Então aquela equipe vai estar junto com você, orando, financiando, ajudando você, se for o caso, financeiramente, dependendo da necessidade. Você entendeu? Por que isso é o congregar? Porque nós precisamos uns dos outros. Amém? Não é o individualismo buscando apenas enaltecer o homem, mas é um trabalho conjunto para favorecer o corpo de Cristo. Amém, irmão? Então a gente precisa discernir essas coisas, e nós vamos discernindo na medida que nós nos humilhamos primeiro a Deus, a sua palavra. Quando nós nos submetemos à sua palavra, cumpra-se em mim, Senhor, a tua palavra. Minha carne não quer, é acomodada, está acostumada, quer viver nisso. Mas eu quero me humilhar, eu quero orar, eu quero buscar o Senhor de fato e de verdade, com o desejo de ver a manifestação da glória de Deus nesses últimos dias. Eu quero ver o avivamento alcançando os pecadores, os corações endurecidos, aqueles que estão vivendo contra o Evangelho. Aleluia! Amém? Há um esforço. Lembrando disso, de sair da zona de comodismo, que não é confortável. Que é confortável estar cômodo, mas não é recomendável estar na comodidade. E nós só vamos experimentar a glória e o poder de Deus quando a gente decide romper com essas coisas. Seja na área da saúde, seja na área do financeiro, seja na área que você estiver sofrendo pressão. Então, por isso a gente ensina a palavra da fé. Creia e confesse. Creia primeiro com o seu coração, confesse com a sua boca. Tenha uma ação correspondente. Então, muitas vezes, para quem não conhece a palavra da fé, pode achar insensível você falar para uma pessoa que está passando por uma pressão financeira e falar para ele: você ganhou quanto hoje lá no seu trabalho? Ah, ganhei R$10. Dizime R$1. Ah, não, mas vai fazer falta. Viva pela fé no seu Pai, no seu Deus. Cumpra os princípios da palavra de Deus em primeiro lugar e você verá Ele te assistir. Não, isso é condenável. As pessoas criticam esse tipo de pregação. Por quê? Porque eles não conhecem o sobrenatural, eles não conhecem o espiritual, eles não experimentaram o espiritual. É mais confortável viver do ponto de vista humano, natural, racional, aquilo que você pode resolver com a força do seu próprio braço. Então, se você pode resolver com a força do seu próprio braço, você não precisa de fé. Você não precisa de Deus. Porque Deus é sobrenatural, Deus é espírito, Deus é invisível, mas Deus é real. Como Ele vai se manifestar na sua vida? Não sei, mas Deus sabe. Estou falando da questão financeira. Não é questão da saúde, eu vou dar um testemunho para vocês, não, vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu com o Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, ele fala da história do Smith, o que aconteceu com ele. Olha que surpreendente, eu lendo a história desse homem. Um homem usado, ele era considerado o apóstolo da fé. Um homem que ressuscitou mortos. Ele ressuscitou mortos. A mulher dele faleceu. Ele chegou, a mulher dele tinha falecido. Ele chega e fala, ela já tinha morrido. Ele fala: Espírito, volte.
em nome de Jesus, o espírito dela volta. Aí o Senhor fala para ela, chegou o tempo dela, ela tem que voltar para casa. Aí ele pega e libera. Você viu a autoridade? Do nível de autoridade que Smith rompeu? Aí Smith, depois no final dos seus dias, Smith acontece o quê? Ele é acometido de pedra nos rins. Ele vai ao médico, o médico fala para ele, você tem muitas pedras, grandes pedras nos seus rins, você precisa passar por uma cirurgia. Smith, um cara usado em várias ressuscitações de mortos, curas, milagres, poderes miraculosos. Aí o médico fala para ele, você tem que passar por uma cirurgia. Aí ele fala assim, não vou passar pela cirurgia, porque o meu Criador, quem criou esse corpo aqui, ele vai curar esse corpo. Eu não vou permitir que nenhuma faca corte esse corpo. Smith falou isso para o médico. O médico ficou ali assustado, e Smith achava que logo, logo ele seria curado. E o que aconteceu com Smith? Smith levou 6 anos expelindo pedra por pedra, as pedras grandes, que diz que ele ia ministrar, e às vezes ele ministrando, chegava aquele momento que ele precisava ir ao banheiro e expelir a pedra nos rins. Sentindo dor, mas ele não desistiu. Mas no final dos 6 anos, ele é curado. Ele achava que ia ser instantâneo, achei por questão de dias, mas ele levou 6 anos para receber a cura. O que eu estou falando para vocês, é que se ele tivesse acomodado, ele não teria experimentado esse poder sobrenatural de Deus na vida dele. Mas por ele ser um homem experimentado na fé e no poder do Espírito Santo de Deus, ele não ficou acomodado naquela condição. Não, vamos por aqui que é mais fácil. Deixa eu tomar logo essa aspirina, tirar essa dor de cabeça. Aspirina é para dor de cabeça, é? Não sei. Né? Correr logo para o comprimido. Mas Smith não. E aí a história de Smith fala, sabe por que os dons operavam no Smith? Era por causa da fé que ele tinha em Deus, da confiança que ele tinha em Deus. Não era por causa da instrução, porque ele era um pedreiro. Não era por causa do conhecimento bíblico que ele tinha, mas era da fé. Do nível de intimidade que ele tinha com Deus. Do nível de confiança que ele tinha com Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, para ter esse nível de intimidade com Deus, aí esse mundo vai ver a glória de Deus. Então o mundo não está vendo a glória de Deus porque a igreja ainda, ela não chegou nesse nível de se humilhar, de buscar mesmo, orar e buscar esse conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus. Às vezes nós não conseguimos ficar um dia de jejum. Às vezes nós não conseguimos ficar uma noite de vigília. Você está comigo? Não é trazendo condenação para você, não. Eu estou trazendo para você o entendimento daquilo que nós precisamos estar rompendo. Porque senão nós podemos estar nadando, e quando chegou na praia morremos afogados, porque não perseveramos e cumprimos o plano que Deus tinha, o propósito que Ele tinha para a nossa vida, que deveria se cumprir. Você está comigo? Você está entendendo isso? Então, enquanto nós ficarmos acomodados, nós não vamos desfrutar do sobrenatural de Deus. Enquanto nós ficarmos vivendo a nossa vida do nosso jeito, no nosso estilo, e não obedecendo ao Espírito Santo, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus como igreja. Então, se nós queremos mesmo ver o nosso mundo mudado, porque nós precisamos de uma mudança no mundo. Se nós queremos ver multiplicação de vidas sendo salvas, alcançadas, de fato e de verdade, nós temos que parar de ser religiosos. Nós temos que parar de ser crentes domingueiros. Amém? Pastor, como é que o senhor fala isso para mim, olhando para a minha cara, que eu só venho no domingo? Porque eu fui chamado para isso, coisa linda de Jesus. É como a Duda falou aqui, que eu estava lá no sepultamento, no funeral, não era nem um sepultamento, era o velório da pessoa, e veio no meu espírito para falar, ei, não foi Jesus Cristo que matou essa pessoa, falando para os familiares. Não foi Jesus que matou, foi o diabo, foi Satanás. É chocante, não é? Mas é porque a nossa vida não pertence a nós mesmos. E nós temos que ser expostos, como Jesus foi exposto lá na cruz. E se você olha a história desses avivalistas, eles foram expostos. Não tiveram a vida preciosa para si mesmo. Não, Senhor, eu estou te servindo, mas isso aqui não toca não.
Você está comigo, irmão? Amém? Dura essa palavra. Não, amado, essa é a palavra para crente. É palavra para crente. Amém? É para o meu povo, que se chama pelo meu nome. Amém? Ela não é uma palavra de condenação nem de culpa, porque nós sabemos que nós não alcançamos isso pelo o nosso próprio esforço. Nós alcançamos isso pelo desejo do coração de querer servir ao Senhor e de desfrutar da graça. Existe a graça. Aleluia! Existe o poder sobrenatural. Existe a capacitação da graça sobre nós. Como eu falei na aula do Rema, o ministério dos 5 dons não é você estudar teologia, adquirir um diploma, ou estudar no Rema, na escola de ministros, adquirir o diploma, pronto, agora pastor, eu sou pastor, estudei, fiz a escola, fiz a graduação do Rema, fiz a graduação da escola de ministros. Não é isso. Tem que ser chamado pelo Senhor. Se é chamado pelo Senhor, o Senhor coloca na posição. E aí a capacitação vem dele, não da sua habilidade natural, não da sua razão, não dos seus diplomas, não do seu conhecimento racional. Porque é um ofício sobrenatural, não é um ofício humano. Amém, irmãos? E não estou dizendo isso para a minha glória, não. Eu estou dizendo isso justamente para reconhecer que eu não sei fazer nada e não posso fazer nada se não for por Ele, para Ele e através dEle. E qualquer um de nós é a mesma coisa. Então, nós podemos alcançar níveis mais altos, níveis mais profundos de intimidade com o Senhor, se nós estivermos dispostos a render a nossa carninha ou carnona, porque alguns estão carninha, outros estão carnona ainda. Bifão mesmo ainda, bife puro, que precisa daquele martelão ali, ó, no bifão, né? Para amolecer o bifão. Para a gente viver uma vida no Espírito. Amém? É essa palavra que nós precisamos ouvir para nos tirar da zona de conforto, do comodismo que vivemos. Está tudo bem, minhas contas estão pagas, dinheiro está sobrando, meus filhos estão em escola particular, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Amém, glória a Deus, aleluia. E Deus quer isso mesmo para a sua vida, para a minha vida. Amém? Mas Ele tem algo mais, que deva ser semeado para a eternidade e não apenas para esse mundo. Aleluia! Deus quer que a gente esteja disposto a semear algo para a eternidade. Então a palavra dele é verdade e ele vela para cumprir. E ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Ele está disponível. Muitas vezes nós até estamos disponíveis, mas não estamos dispostos a pagar o preço da entrega, da renúncia, da rendição. Muitas vezes queremos o glamour, queremos o reconhecimento dos homens, o aplauso dos homens, mas não queremos a cara feia dos homens, o repúdio dos homens por pregar a verdade. É ou não é? Está cheio de influência no YouTube, querendo ganhar like, contando historinha para deixar as alminhas bem acomodadas. Fica acomodado aí onde você está, fica desse jeito ali, ó, entorpecido, anestesiado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos da verdade, a verdade que liberta, a verdade que sara, a verdade que cura, a verdade que transforma. Então, contei a história do Smith, vou ficar só no Smith para você não aprender a falar o sobrenome dele, para a gente ver como o homem venceu uma enfermidade. Como nós precisamos vencer uma enfermidade. Orando, buscando, crendo, declarando o que a palavra diz a meu respeito. Redimido, remido. O preço já foi pago. O preço do meu pecado foi pago. O preço da minha saúde foi pago. O preço
da minha prosperidade foi pago pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Seja abençoado na prática da palavra. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. E eu creio que a tua palavra, ela é a verdade, e ela ilumina o nosso entendimento, e ela renova a nossa mentalidade, e nos conduz, ó Pai, para um novo nível, além do discurso, além da palavra, um nível de experiência do sobrenatural, um nível de experiência da tua graça, como Paulo diz, como tu disseste para Paulo, a minha graça te basta. Pai, que nós possamos ser intrépidos, ousados e determinados a nos render a Senhor Jesus como o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor dos nossos planos, Senhor dos nossos sonhos, Senhor dos nossos projetos, Senhor da nossa vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te dou graças.